Deus. Pode glorificar o Senhor. Mais uma vez, de saúde, ministério na paz do Senhor. Amém. 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 Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a página 100. A punição eterna. Sobre essa parte que eu quero expor. Página 100. A punição eterna. Página 100. A suplício para os ímpios depois da morte. Quero começar aqui em poucas palavras. Quero dar uma pincelada. Não me demorarei. Quero falar sobre a doutrina que tem sido mais rejeitada pela cristandade. É a doutrina do inferno. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com os cristãos reformados, com os crentes denominacionais, os tradicionais, foi colhida uma pesquisa na população estadunidense e 60% dos cristãos dos Estados Unidos disseram que não acreditam na existência do inferno de fogo. 60%. E são esses que dizem que são calvinistas, que dizem que são reformados, que dizem que segue a reforma de 1517, que dizem que tem os 5 solas, sola escritura, sola fé, sola gratia. Esses tais disseram em um número de 60% que não creem na doutrina bíblica do inferno de fogo. Por que essa doutrina bíblica é a mais atacada? Porém, ela tem de ser a mais pregada, porque o pecador, ele não tem escapatória. Se ele não aceitar o Evangelho, se ele não lavar seus pecados no sangue de Jesus, se ele não purificar a sua vida no sangue do Calvário, ele não vai para a glória, ele vai para o inferno. Não tem arrodeio, não tem escapatória, não tem universalismo, não. A Bíblia revela que somente há 2 caminhos. Só. Existem 2 caminhos, existem 2 portas. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14: entrai pela porta estreita, porque ela conduz à vida eterna, porque larga é o caminho que conduz ao inferno, e são muitos que entram por ele. Glória a Deus. A Bíblia revela que só há 2 portas e há 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, é a porta do céu, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Não tem escapatória. Mas vamos lá, em poucas palavras. Já o texto fala da punição eterna. Eu já expus aqui a realidade da cristandade, e não é só lá, aqui, porque se os crentes brasileiros eles temessem o inferno de fogo, eles não prostituiriam, eles não entrariam para a política, eles não se envolveriam com maçonaria, elas não iam cortar o cabelo, eles não iam fornicar. Se temesse o inferno de fogo, não ia andar com roupa curta, roupa sensual, mostrando parte íntima, mostrando o seio, homem todo fortão, querendo mostrar masculinidade, querendo mostrar boniteza, para chamar a atenção das mulheres com prostituição, com imundícia. Glória a Deus. Eles temeriam. Glória a Jesus. Temeriam. Glória a Deus. Eles temeriam a Deus. Aleluia. 14:7 de Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vive é a hora do seu juízo. Temeria a Deus e o lugar de punição que Deus preparou. Ele teria temor: Senhor, eu não vou pisar fora do estribo, porque eu sei para onde eu vou. Ele aprenderia a pedir para Deus contar: Senhor, me ensine a contar os meus dias. Salmo 90, o verso 12: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, até que eu alcance um coração sábio.
regressará. Mas vamos lá. Há suplício para os ímpios depois da morte? Sim. Por que há suplício para os ímpios após a morte? Eu quero que vocês entendam o seguinte: existem na verdade duas facetas do suplício. Duas. Existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Esse já é um suplício. Embora não seja um inferno total, não é um verdadeiro inferno, é um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, mas é uma espécie de tormento. Isso chama estado intermediário. Estado intermediário. Esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição. Aleluia. Existe um suplício chamado de Hades, aqui no meio. Hades. Lucas 16, 19 ao 31. Aleluia. Todas as pessoas que morrerem agora sem Jesus, todos aqueles que morrerem agora sem a presença de Deus, a Bíblia nos revela que a alma sobrevive à morte do corpo. Isso é fato. Vou dar só uns exemplos que eu não quero me alongar. Mateus 10, 28. Não tem mais os homens que podem matar o teu corpo e não poderão matar a tua alma. Também é aquele que pode matar o corpo e fazer perecer. Veja que não fala de matar, fala de perecer. Fazer perecer a alma no inferno. É verdade. A Bíblia diz mais assim também a respeito da sobrevivência da alma pós-morte. Por exemplo, capítulo 6, verso 9 a 11 de Apocalipse. Aberto o quinto selo, vê que fala de pessoas que morreram. Alguma coisa saiu do corpo e continuou vivendo. Porque o texto fala assim: foi aberto o quinto selo e via as almas daqueles que morreram. O corpo tinha morrido. E foi visto almas de corpos que morreram. E estas almas estavam debaixo do altar de Deus e clamavam por justiça. Até quando vingas o nosso sangue? Mas o sangue de quê? Do corpo que tinha morrido. Aleluia. Não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então esse texto é uma prova cabal. A alma sobrevive à morte do corpo. 35, 18 de Gênesis. E saindo-lhe a alma, porque morreu. Gênesis 35, 18. É fato. Morrendo, a alma sobrevive à morte do corpo. Um poeta que eu estudei na faculdade, João da Cruz de Souza, ele fez um poema, e esse poema é um dos nomes que, por causa da doutrina bíblica do estado intermediário, é chamado assim, a noite escura da alma. É um nome que é dado poeticamente. A morte é a noite escura da alma. Morte não é aniquilamento, morte não é destruição. Eu preguei no Kaique, o operador Kaique, lá nós pregamos na feira, e aquele povo passando assim, e a gente gritava para aquele povo: o seu problema não é agora, você está com o filho drogado, isso aí não é nada. Você está com alguém com AIDS, não é nada. Descobriu câncer, isso não é nada. O seu problema é depois da sepultura. Aleluia, Jesus. Porque não tem volta mais. O seu problema é quando desce. Não tem esperança. O povo passava, olhava assim, corria assim, acho que ficava assustado corria assim, não vai correr, porque você vai escutar a verdade aqui que você precisa. Glória a Deus, amém. Então, entre a morte e a ressurreição, a alma pula do corpo, a noite escura da alma morta deu a separação, morreu João, a alma pula, a alma inseparável do espírito. Entende isso aí? Os dois são concatenados, eles não se separam. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Rapidamente, só quero dizer a vocês: o que é alma? É a sede do desejo, é a sede da emoção. Isso é alma. Vai lá, Miqueias 7:1. Miqueias capítulo 7, versículo 1. Alma é a sede do desejo. Vai lá, Joel. Não, deixa. Você achou Miqueias? Já achou? Então calma aí, fica com Miqueias. Vai lá, Leandro.
Salmo 84, 4. Alma é a sede das emoções. Alma é a sede onde reside os desejos, a vontade, o apetite. O homem tem apetite sexual, porque a alma tem vontade. O desejo da alma, ele é manifesto pelo corpo. Está com vontade de comer peixe, não é o seu corpo. Seu corpo é um boneco. Seu corpo sem a alma, ele não é nada. Veja Adão, quando Deus fez o corpo mexeu? Não. Mexeu, irmãos? O que Deus fez? Soprou-lhe as narinas, o espírito de vida. Aí o homem foi feito. Ele só passou a ter atividade após o assopro. Então o corpo é um barro, é o farrapo que sobrou. Aleluia. Glória a Deus. Então morreu o pecador, a alma ela vai continuar com todos os seus desejos. Quer dizer, tem desejo do presbítero Júnior, o irmão lá da Lagoinha, lembra que ele deu uma ostra para mim? Falei, presbítero, come a ostra aí. Aí o senhor ficou com a ostra. Lagosta. Só dava vontade de comer a lagosta. Aí a alma tinha desejo, mas na verdade o desejo da alma vai ser manifesto pelo corpo. O corpo obedece ao comando da alma. Aqui eu toquei, porque minha alma quis, eu toquei. O desejo da alma é manifesto pelo corpo. Tá bom? Vamos lá. Calma aí, sempre tem salmo. Fala do desejo, à vontade. Pode ficar em pé. Salmo 84, 4. Olha onde residem as emoções também. Você chora, está caindo lágrima aqui, mas na verdade a tristeza é da alma. O corpo só expõe o que está sentindo lá dentro. E para você saber que é da alma, o seguinte: às vezes nós estamos com certa falsidade, assim, me convertendo, dizendo melhor. Eu não quero passar para minha esposa que eu estou preocupado, então eu dou risada. Mas Deus está vendo que lá dentro não está bem. Porque você vê que é a alma que sente. Eu posso até querer enganar, mas lá dentro eu não estou bem. A alma que é a sede das emoções. O corpo manifesta. Vai lá, Salmo 84, 4, 7, 1. Calma aí. Vamos primeiro os desejos. A alma é a sede do desejo e da vontade. Miqueias 7, 1. Escute aí, gente. Ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como o rabisco da vidima. Não há cacho nem uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Nem figos temporãos que a minha alma Desejou. Que a minha alma desejou. Desejo, a vontade é da alma. Eu não vou citar mais texto, mas por exemplo, Deuteronômio 12, 20. Comerei carne porque minha alma tem vontade de comer carne. Números 21 também fala: minha alma está com fastio de pão. Desejo, vontade, alma, lembra disso. Emoção, alma, sorriso, pular de alegria, alma, vai lá. Salmo 84, 4. Bem-aventurados. Não, calma aí. Salmo 84, 2, então, é isso aí. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A alma desfalece, ela tem um sentimento de desfalecimento. Ela desfalece. Glória a Deus. Tem mais, eu 86, vê se tem mais. 86, verso 4. Olha a alegria como vem da alma. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Tá vendo aí? Então a alma é a sede do desejo e das emoções. Morreu o pecador, a alma sai do corpo. É automático, saiu. A noite escura da alma. A morte é representada como escuridão. João capítulo 9, versículo 4. Trabalhar enquanto é dia, a vida, porque vem a noite. E ninguém pode trabalhar. A noite escura da alma é a morte. Morreu, não tem mais atividade. Todo trabalho que vier à tua mão para fazer, faças enquanto há vida, porque na sepultura não há indústria, não há trabalho, não há obra, não há ciência. Aleluia. Eclesiastes 9, 10. Glória a Deus. Essa palavra eu lembrei. Fazia tempo que eu não lembrava, o Espírito Santo lembrou. Glória a Deus. Vamos lá. Há suplício após a morte? Só para a gente encerrar. Sim. Saiu a alma, vai para o Hades. O que é Hades? É um inferno prisão que antecipa o lago de fogo. Isso é Hades, uma espécie de inferno prisão.
O inferno prisão antecipante do lago de fogo. Mas como é lá? Por isso que o rico, quando ele morreu, ele foi para lá. Lucas 16, 22. E lá no inferno, ele continuava sentindo vontade de beber. Peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua, minha boca, porque eu estou atormentado nesta. Olha, mas ele já estava desincorporado, o corpo já estava na sepultura, mas a alma, o desejo faz parte da alma. Então ele pede água, ele pede para consolar, porque o desejo vem da alma. Ele queria, só que não tinha mais um corpo para cumprir o desejo, ele estava em tormentos. Esse é o caso. Vai lá, morrendo o pecador, ele vai para lá. Pode ter fazer bem, pode ter dinheiro, pode ser sábio, pode ser uma pessoa, não trai uma esposa, isso não vai salvar. Não falo nem palavrão, isso não vai salvar. Mas eu pago todo mundo que eu devo. Não vai salvar. É bom, maravilhoso. A nossa justiça, trapos de imundícia. Isaías 64, 6. A obra que salva é a obra do Gólgota. Tem que crer no Gólgota, tem que aceitar o Gólgota. Se eu pratico a justiça sem eu estar na obra do Gólgota, a minha justiça não vai valer. Porque Deus me aceita. A propiciação é o Gólgota. Olha lá, escute aí, Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos fazem a coleta da alma do salvo. Eles levam para o paraíso, porque passa pelo segundo céu onde tem os demônios. Então quem morre salvo, a alma é escoltada pelos anjos. É que você não vê, mas peça para Deus mostrar. Quando morrer um salvo, fica cheio de anjo em volta dele. Os anjos levam a alma para a glória. Aleluia! Vai subindo aquela alma, vai sendo levada aquela alma até o paraíso. Agora olha o pecador. E morreu também o rico e foi sepultado. O corpo foi para a tumba, mas continua, alguma coisa ficou viva. O corpo foi para a sepultura e sepultado no Hades. Então, continua aí. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Tá bom. Glória a Deus. O corpo estava na sepultura. Amém, Jesus. Mas a alma estava no Hades, em tormentos. Lá ele queria comer, queria beber, queria molhar a boca. Não tinha mais boca, mas é que o desejo está na alma. Entende isso? Glória a Deus. Não tem mais um corpo, mas a alma continua tendo desejo. Ela tem desejo. Morreu o pecador sem Jesus, ele vai para o Hades. Vai para o Hades. Hades em grego, Seol em hebraico. A palavra Seol ocorre 65 vezes no Antigo Testamento. Seol, hebraico, Seol ou Sheol. Hades em grego é o mundo invisível dos mortos, o mundo das almas que partiram daqui. É o inferno prisão que antecipa o verdadeiro inferno, que é o lago de fogo. Gehenna, o lago de fogo e enxofre. Então morreu o pecador aqui, porque nós temos a doutrina da punição eterna. O pecador que não conhece Jesus, ele vai para cá. Alguém da minha família que morreu se aceitar Jesus, ele vai para cá, não tem mais volta. Aquela pessoa que você encontra com ela está ao seu lado, viva, bonita, trajada, com aparência boa. Se a morte bater na porta dela aquele dia, ela não vai para o céu nunca mais, irmãos. Pior que tem crente, tem muito tempo que diz Deus que tem lá. Não. Eu conheço vários crentes que nem isso. Não. Morreu o pecador, ela vai lá, Romel. Salmo 9,17, que é a mesma coisa em hebraico, Seol, né? Olha para onde vai o pecador. Os ímpios serão lançados no inferno. É no Seol, serão lançados no Seol, no Hades. E todos aqueles. E todas as nações que se esquecem de Deus. Está vendo? Esqueceu de Deus, não quer cumprir a palavra? Vai para o Seol, vai para o Hades. Glória a Deus, aleluia. Há um inferno após a morte? Sim, há já um inferno prisão. Então morreu alguém? Não tem escapatória. Está ouvindo, meu amigo? Papa, Hades. Glória a Deus. Chico Xavier, Hades. Allan Kardec, Hades.
Hades. Aquela catequista lá que fica dando catecismo, Hades. Aquela médium, Hades. Uberaba, Chico Xavier, Hades. Allan Kardec, Hades. Hades. Papa João Paulo II, Hades. Bento XVI, quando bater as botas, Hades. Não tem volta, é a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Aceite a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o rico lembrou dos 5 irmãos dele. Esse Lucas 16. Glória a Deus. Manda desejo, vai lá. Pai Abraão, peça para Lázaro ir lá pregar para os meus 5 irmãos que estão aqui, para que não venham para cá. Os irmãos não tinham chegado, mas ele lembrava que tinha 5 irmãos. A lembrança continua no Hades. Quem morreu, que vai acabar com a pessoa, o tormento, justamente além do fogo, da chama, é do desejo que não pode ser cumprido. Chama, desejo descumprido, é a consciência. A pessoa vai lembrar, você deu um folheto, ela vai lembrar, porque eu neguei aquele folheto, porque eu não levantei a mão na hora do apelo, Glória a Deus. eu ficava me resistindo, eu não queria levantar. Ele vai lembrar, Aleluia! ele vai lembrar quando falou mal dos crentes, Glória a Deus. ele vai lembrar quando criticou, zombou da doutrina da palavra de Deus, ele vai lembrar que ele acabou com os cultos ar livre, ele vai lembrar que ele quebrou as igrejas dos crentes, Aleluia. ele vai lembrar que ele depredou as igrejas, ele vai lembrar, então isso vai acabar, O pecador, a punição eterna, já começa depois da morte. Após a morte segue-se o juízo. Só que depois ainda tem um lado de fogo após o milênio. 9:27. 9:27 é Epístola aos Hebreus. Aleluia. Uma vez só, não tem reencarnação, a morte é uma, não é 2, não é 3. E após a morte não tem purgatório, porque segue-se o juízo. Não tem oportunidade de redenção. É juízo. Então, irmãos, guarde essa palavra Aleluia. no seu coração. Não vou me estender até aqui. Glória a Deus. Até aqui está. E só quero dizer uma coisa aqui. Após o milênio, então assim, arrebatamento, enquanto a terra está na grande tribulação, a igreja está no tribunal de Cristo, recebendo as bodas do Cordeiro. Após os 7 anos de tribulação, a igreja volta com Cristo, 3:4 de Colossenses. Cristo, que a nossa vida vai se manifestar conosco. Judas 14 fala que os santos vêm com Cristo para amarrar o anticristo, lançar no lago de fogo, amarrar o falso profeta, lançar no lago de fogo. Enquanto isso ocorre, na guerra do Armagedon acabou, eles são amarrados, Satanás é preso por 1000 anos, 1000 anos do milênio. Após o milênio, as almas que estão no Hades, elas voltam para os respectivos corpos, porque o juízo final não é para a igreja. Não pense você vê lá, está escrito assim, 4 vezes a palavra mortos. Apocalipse 20, do 11 ao 15, 4 vezes está escrito a palavra mortos. A igreja não morreu mais, a igreja já conseguiu um corpo de glória igual de Jesus. Então o juízo final não é, porque a igreja não morre. Glória ao Rei da Glória! Glória a Deus! Aqui vão ter que prestar conta, porque nada que Deus fez vai ficar por isso mesmo. Esse corpo aqui, ele vai ter que levantar para pagar. Glória a Deus! Porque esse corpo aqui prostituiu, o corpo ali gostou de fornicação, o corpo ali gostou de mentir, o corpo ali gostou de lascívia, o corpo ali gostou de jogo, o corpo ali andou de joelho na procissão, o corpo ali foi fazer despacho. Então esse corpo vai pagar! Aleluia! Santo Espírito de Esse corpo de Deus! vergonha. Aí diz assim, Apocalipse 20, 14: a morte, todos aqueles que estão nas sepulturas, mausoléu, covas, representam os corpos, a morte, os corpos e o Hades, os espíritos que estão lá, as almas que estão lá, foram lançados no lago de fogo.
Glórias a Deus. Esta é a segunda morte. Então veja que o próprio Hades vai para o lago de fogo. Saquia vai para o lago de fogo. Então, irmãos, não é aniquilamento, porque o livro fala de aniquilamento. Os adventistas do sétimo dia, eles apregam o seguinte, do aniquilamento. Eles falam que a punição não é eterna. Então assim, pessoa condenada, eles acreditam que a morte é um sono. A pessoa morre, a pessoa entra no estado de repouso que não sabe o que está acontecendo porque é inconsciente. Como eles são cheios de artimanhas, são usados pelo diabo, porque é o que eles são, usados pelo diabo, porque o diabo usou a Bíblia para enganar Jesus também no monte, e o diabo usa a Bíblia de capa a capa, de cabo a rabo, ele usa. E eles usam, por exemplo, Eclesiastes 9:5, que os mortos não sabem de coisa alguma, sua memória está entregue ao esquecimento, como está escrito que tem consciência após a morte. Não, o verso 6 responde: os mortos estão entregues ao esquecimento daquilo que acontece neste século, nesta vida. Aquilo que está acontecendo entre os vivos, eles já não sabem mais de nada. E fala assim, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Veio 6. Eclesiastes capítulo 9, Deu 6. versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século. Ele não vai saber das coisas neste século, nesta vida, agora. Então quem morreu não sabe o que está acontecendo agora. A memória está entregue ao esquecimento agora, neste século, nesta vida. Tem mais explicação ainda, vai lá, nesse século. Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então ele não sabe de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quem morreu não está debaixo do sol, está além do sol. Grave isso. Quem morreu está além túmulo. Quem morreu está além do sol. Quem morreu está além mar. Está no mundo além. Então ele não sabe de coisa que acontece debaixo do sol. Só os vivos estão debaixo do sol. Quem morreu está além. Então eles usam esse texto. Senta aí. Mas a morte não é um sono. Glórias a Deus. O que dorme é o corpo. Só o corpo. Que? Isso aqui que vai dormir, minha carcaça. Mateus 27:52. Escute aí. E os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Vou repetir. Os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. O que é que dormia? Os corpos. Quem dorme é o corpo. A alma não dorme porque ela sobrevive à morte. Glória a Deus. Aleluia. Sobrevive à morte conscientemente, igual o rico. Ela não dorme. O que dorme é o corpo. Então o que acontece? Então eles pregam que a pessoa, já desmascarei, nós vamos só para encerrar. A pessoa fica no estado de inconsciência. Eles não creem no rico e Lázaro. Fala que o rico e Lázaro é uma parábola. Não pode colocar doutrina em parábola. Primeiro, rico e Lázaro não é uma parábola. Quando está escrito em parábola ali, foram as gráficas bíblicas que colocaram aquele negrito. Aquele negrito não está no original. Porque o rico Lázaro não é parábola. Jesus contou cerca de 20 parábolas. Em nenhuma parábola Jesus usou o nome próprio. Pode reparar. 10 virgens, tem nome? 10 talentos. Bom samaritano. Os 2 filhos. Tem nome? Não. O rico Lázaro. Tem nome de Lázaro e o nome de Abraão. É verdadeira porque Jesus usou nome próprio. Em parábola não se usa nome. Então ele vai explicar o verbo haver. O verbo, quando fala havia um homem, é uma narração bíblica que significa que a história é verídica. Por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana, que tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Haver significa existir. Glória a Deus. Havia um homem, existiu um homem. Havia um rico, existiu um rico que andava trajado. Então, rico e Lázaro não é parábola.
não é fantasia, é a verdade, aceite. Glória a Deus! Mas então só para acabar. Então ele escreve assim: a pessoa dorme, vão contra o riculazo, como eu falei, que dorme o corpo, entra no estado do sono e eles acreditam que vai levantar no juízo final e a pessoa vai ser destruída, aniquilada de uma hora para outra. A pessoa vai sofrer um aniquilamento, a pessoa vai deixar de existir. Essa doutrina do aniquilamento, ela foi inventada no século IV por um bispo chamado Arnóbio. O bispo Arnóbio do Oriente foi excluído da igreja primitiva. Essa doutrina do aniquilamento foi um bispo excluído que inventou. E a igreja foi contra e fez um sínodo e condenou a doutrina do aniquilamento, porque a igreja cristã cria e crê no lago de fogo e enxofre. Amém, Jesus! Arnóbio foi excluído. Só que ressuscitaram alguns adeptos de Arnóbio. Tabernáculo da Fé aceita, tem esse mesmo ensino do aniquilamento. Testemunhas de Jeová tem o mesmo ensino do aniquilamento. Adventistas do sétimo dia tem o mesmo ensino do aniquilamento. Congregação Cristã no Brasil tem um ensino não do aniquilamento, mas do sono do justo. Eles acreditam que morrer é um sono e é doutrina maligna. Ninguém dorme, fica vivo. Glória a Deus! Glória a Deus. Vivo, ninguém fica dormindo um pouco e dorme é o corpo. Dá glória a Deus. Glória a Deus! Amém! Então eles vão dizer assim para você, por exemplo, Mateus 25, 41 e 46. Fala do lago de fogo. Esse texto vai falar do lago de fogo. Mateus 25, 41, 46. O texto fala assim, olha aí, irmão. Então dirá, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Calma aí. Fogo eterno. A palavra eterno em grego é aionos. Glória a Deus. Aionos é o significado da palavra eterno em grego. Aionos significa inacabável. Aionos significa pelos séculos dos séculos. Aionos significa sem fim. Aionos significa interminável, eterno, sem duração. É o significado de aionos. A Bíblia fala que o fogo é aionos, é eterno, ou seja, interminável, infindo, pelo século dos séculos, sem fim. Significado. Só que é engraçado, eles falam que não. Vê o 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí eles falam aniquilamento, o justo, eles acreditam que aionos é eterno, sem fim. Glória a Deus. Só que quando fala do ímpio, eles falam que não. Ou seja, aionos, no próprio texto, os justos irão para a vida eterna. Não, nunca vai se acabar, é vida eterna. Mas quando fala, e os injustos irão para o tormento eterno, aí não aionos não significa isso. Ora, significa para a vida eterna e não significa para o tormento? Como é que estão enganando assim? Aionos é a mesma palavra que descreve a eternidade de Deus. Romanos 16, 26, o mandamento do Deus eterno. A mesma palavra aionos descreve que Deus é eterno, descreve que o inferno é eterno, descreve que o céu é eterno. É a mesma palavra. Só que eles acreditam que o inferno é o aniquilamento. Só que aionos para o céu e para Deus é eterno, e para o inferno não. E aí, você consegue crer? Consegue crer, irmãos? Não. E outra coisa, eles vão querer mostrar para você 2 Tessalonicenses 1,9, que fala que os ímpios sofrerão destruição eterna. Está vendo aqui? Vai ser destruído. Só que nenhuma destruição é eterna. Toda destruição, ela dura uns minutos só, um tempo só. Você vai destruir uma casa. Eduardo, você vai viver a sua vida inteira destruindo uma casa? Uma hora não vai acabar. Não existe destruição eterna, porque destruição dura algum tempo. Eterno é aquilo que não tem fim. Como que tem destruição eterna? Qual é o sentido de destruição? É o grego apoleia.
É a palavra grega apoleia. Apoleia. Apoleia significa ruína, arruinar, causar dano. Quando a Bíblia fala destruição eterna, significa ruína eterna. Quando a Bíblia fala destruição eterna, é o dano eterno. Dano! Ruína! Não é aniquilamento. Amém, irmãos? Amém, Jesus. E só para eu acabar. Isso aqui é o último livro. Apocalipse 19, 20. Diz que o falso profeta e o anticristo foram amarrados e lançados no lago de fogo. Eso era que iba a parar. Então. Eles são os que inauguram os primeiros inauguraram o lago de fogo. São eles, os primeiros que vão são eles. Glória a Deus. A Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo foram lançados vivos no lago de fogo, enquanto Satanás ficou amarrado. Lembra disso aí? Por 1000 anos. A Bíblia diz que se passaram 1000 anos, Satanás foi solto, fez uma revolta, o Senhor o lança no lago de fogo, e sabe quem estava lá? A besta e o falso profeta ainda. Não tinha. 1000 anos tinham se passado, ainda a besta e o falso profeta estavam lá da mesma maneira que foram lançados. Depois de 1000 anos, a besta e o falso profeta primeiro, Satanás foi depois de 1000 anos. Só que quando Satanás foi, eles ainda estavam lá, e o diabo que os enganava, Apocalipse 20:10, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e todos serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Depois de 1000 anos, eles ainda estavam sendo atormentados lá. Não é aniquilamento. O suplício é eterno, irmãos. E por que Deus vai fazer isso? Deus não criou o inferno para o homem, Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. E um pregador uma vez falou assim: o homem no inferno é um intruso, porque Deus não criou o inferno para o homem. Mas por que o homem vai para lá? Porque ele se rebela contra Deus, vai contra a palavra e luta contra o Deus vivo. Por isso que ele vai para lá, ele cede a Satanás. Como Paulo falou, e muitos se desviaram. 5,15 de Timóteo, indo após Satanás. O que acontece? Vão após os que vão para lá. Então, você tem a responsabilidade de esforçar nós para ganhar almas, porque isso aqui é uma realidade encantada. Glória a Deus. Isso aqui vai acontecer, irmãos. Aleluia. Isso aqui é verdade. Aquela pessoa que conversa, que brinca com você, que come com você, se ela morrer, ela nunca mais vai ver a Deus. O hino fala muito com a nossa: muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Amém. Eles não vão ver Deus nunca mais. Eles não terão salvação nunca mais. Por isso que Jesus falou mais do inferno do que do céu, para mostrar o horror que é isso aqui. Amém? O negócio é tão bravo lá de fogo. Os demônios que estavam no corpo do Gadareno, 8:31 de Lucas, gritaram: Senhor, não nos atormente antes da hora, não nos mande para o abismo. Os demônios pediram para não ir para o lago de fogo, irmão. Glória a Deus. Os demônios pediram para não ir para lá. Você imagina o homem. Aleluia. O que será? Amém? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Todos em pé. Glória Deus a Deus. abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Gabriel 7:27 que a gente vai embora. Ele deixa a visão. Deus. Presbítero, conta no culto. Mas ainda tinha um culto. Na contagem. O presbítero teve uma visão com o gemido das almas. Como vai ter o culto à noite, o presbítero Sandro Machado vai contar a visão do culto à noite. Em nome do Senhor. Abre o 127. Pode gravar aí, irmão Sandro. Grava os irmãos cantando. Se você quiser gravar, pode gravar aí. Grava aí, põe o irmão para gravar os irmãos cantando aqui. Vamos cantar alto, irmão. Se é esforçar para gravar alma, agora você vai cantar alto. Oh, glória a Deus. Alto. Ó, presbítero Zé Roberto. Quem não tem arco, ó.
Vocês devem ter andado no mundo com Bíblia e harpa. Mas você não tem harpa? Esteja aí, tá com harpa? Todo mundo abre aí para cantar. Isso. Tá aí. Glória a Deus. Tiago José. 127. Aleluia. Vamos louvar bem alto aí. Glória a Deus. Glória a Deus. 127. Oh, aleluia. A Deus guarda essa palavra com o servo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A viola e o violino aí, ó. Aleluia. Vamos lá. O Senhor da seca está chamando. Quem quer ir por ir a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Cante mais. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, Aleluia. considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Fogo filho. vai nos queimar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, Senhor. fala Salve. Deus, se alegra atenda ao teu Olha mandar. quantos vão para o Hades Muitos são os que vão respirando, e nunca mais vão ver. sem ter esperança de ver. Olha a obra da igreja. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, fala Deus Deus. quer tocar em você. Prepara a sua vida como preparou Isaías. Isaías capítulo 6. Ele quer prepará-lo para o campo. Se alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênção vão os servos desfrutar. Que Jesus virá. E Jesus nos salvará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Senhor. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atenda ao teu mandar. Deus exalta a sua vida. Esforça-te para ganhar almas. Levanta-te pelas almas. O fogo está queimando na sua vida. O fogo queima. Quer baixar a sua Ele tem o seu pecado purificado. Sua vida purificada. Seus lábios purificados. Eis que os campos estão brancos. Glórias a Deus. 4:35 de João. Levantemos pelas almas. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus.